Olá, pessoal, tudo bem? Então, esta aqui é a primeira de uma série de 5 videoaulas em que eu vou tratar sobre as revoltas do período regencial, ok? Então, como é que vai funcionar? Na primeira videoaula, eu vou traçar o panorama geral, né, das rebeliões do período regencial. Na segunda videoaula, eu vou falar sobre a província do Grão-Pará e a revolta conhecida como Cabanagem. Na terceira videoaula, eu vou falar sobre a província da Bahia e as duas revoltas que aconteceram lá, a revolta dos Malês e a Sabinada. Na quarta videoaula, eu vou falar sobre a província do Maranhão e a Balaiada. Tá? E na quinta e última videoaula, eu vou falar sobre a província do Rio Grande do Sul e sobre a Revolução Farroupilha. Tá? Bem, então, as revoltas do período regencial, panorama geral. Bom, as grandes ameaças à integridade territorial, ordem escravocrata e organização latifundiária do Império. Tá? Então, disso se trataram as rebeliões do período regencial. Elas ameaçaram a integridade do Império. Por quê? Em muitas delas, houve uma tentativa de se separar do Brasil. Tá? Ao menos, assim, mesmo que tenha sido um blefe, aconteceu. Tá? Ameaça à ordem escravocrata. Por quê? Porque em algumas delas pelo menos se considerou a possibilidade da abolição da escravidão, tá? E, por fim, também houve uma ameaça à organização latifundiária do Império. Por quê? Porque em algumas dessas rebeliões, o povo que não tinha terra, ou que tinha pouca terra, se rebelou contra aqueles, né, aquela minoria que tinha grandes propriedades de terra nas províncias, certo? Então, houve uma ameaça a essa ordem imperial, tá? Então, é disso que se trataram as revoltas do período regencial. Tá? Só que cada uma foi tratada pelas autoridades do Império de uma maneira. E aí a gente vai ver como isso aconteceu, ok? Então, vamos aos fatores, né? Os fatores das revoltas regenciais, eles são muito semelhantes aos fatores do panorama político do período regencial, né? Então, tem a ver com o quê? Com a abdicação do Dom Pedro I, que estabeleceu um vazio de poder do Império, né? Então, o Dom Pedro ele não foi sucedido por um monarca, ele foi sucedido por uma regência trina provisória, que depois se tornou uma regência trina permanente, que deu origem a uma regência una, que foi sucedida de outra regência una. Então, esteve ausente aí a figura do imperador e, consequentemente, o poder moderador ele ficou suspenso no período regencial. Tá? O Conselho de Estado foi dissolvido, certo? Além de serem colocadas em práticas várias medidas que diminuíram a importância do poder central nas decisões sobre as províncias, né? Então, quer dizer, foram medidas que federalizaram o império, ou seja, deram mais autonomia para as províncias. Então, esses sim são fatores, né, das rebeliões regenciais, ok? Em meio a tudo isso acontecendo, havia, né, as disputas políticas, as rivalidades entre os liberais exaltados, os liberais moderados e os restauradores que vocês já conhecem das outras videoaulas. Então, tá, há uma disputa entre esses grupos políticos entre 1831 e 1834. O que acontece em 1834? Duas coisas. Uma, Dom Pedro I morreu, né? Ele tinha ido lá para a Europa, lutou numa guerra civil lá em Portugal, né? Filha dele que era para ser, que ele queria que fosse rainha, contra o irmão dele que queria ser rei. Ele vence essa guerra e morre, né? E aí o que acontece? Os restauradores que queriam restaurar o Dom Pedro I no trono, eles perderam, né, um símbolo, né, que é quem eles queriam restaurar. E aí eles tiveram que mudar. Né? Então, restauradores deixaram de ser restauradores a partir da morte do Dom Pedro I. E, ao mesmo tempo, em 1834, o que acontece? Você tem o ato adicional, né, do Império, da Constituição do Império de 1824, né, que estabeleceu, né, primeiro, uma autonomia maior para as províncias, permitiu que as províncias criassem assembleias legislativas, certo? Ou seja, uma série de medidas liberalizantes aconteceram, tá? E que podem ter agradado os liberais exaltados, mas não agradou a todos os liberais moderados, pelo menos os resultados dessas mudanças, certo? E aí o que vai acontecer?
uma parte dos liberais moderados vai se juntar com os restauradores, os antigos restauradores, e eles vão formar o Partido Regressista, que é o quê? O regresso conservador, tá? Que é as características gerais da Constituição de 1824. E uma parte dos liberais moderados vai se juntar com os liberais exaltados e eles vão juntos formar o Partido Progressista. Tá? Então, a antiga rivalidade entre liberais exaltados, liberais moderados e restauradores vai ser rearranjada depois de 1834 numa nova rivalidade, no antagonismo entre regressistas e progressistas. Os regressistas querem o regresso conservador, os progressistas querem um avanço liberal. Tá? Tudo aquilo que foi feito entre 1831 a 1837, que é o chamado avanço liberal, eles querem continuar com isso, certo? Os progressistas. Bom, há uma crescente instabilidade política que é decorrente da radicalização entre esses antagonistas, né? Por quê? Porque a regência ela inaugurou um período de acirramento das rivalidades, tá? Que tinha a ver com o quê? Com o fato de que não era mais o poder central do Rio de Janeiro que tomava todas as decisões sobre quem ia ocupar tal ou qual cargo nas províncias. Essas decisões elas passaram a ser muito mais das elites das províncias. Então, sempre uma parte da elite vai ficar de fora, né, dos cargos, das decisões. Então, esses que ficam de fora começam a confrontar os que estão dentro, né? Então, há uma disputa política, né, que frequentemente descamba para a violência, para uma disputa armada, para revolução, ok? Ou rebelião. E foi o que aconteceu em algumas das províncias durante o período regencial. Daí a instabilidade, né? Que é o oposto da estabilidade, é instabilidade. Ok? Então, a crise econômica que se arrastava desde o final do século XVIII, ela continua, né? Então, aquilo que o Brasil mais vende desde a época colonial, que era o quê? Açúcar, tabaco e algodão, continua em baixa no mercado, né? Por vários motivos. Um deles que o Brasil não é um país tão produtivo assim, né? A escravidão, ela cobra, né, os seus... ela cobra caro pelos seus pela sua exploração. A escravidão ela não é muito produtiva economicamente, né? Fora isso, a distância do Brasil dos principais mercados consumidores lá na Europa também prejudicava bastante, né? Então o Brasil tinha fortes competidores nas suas principais mercadorias de exportação na América Central e no sul dos Estados Unidos, né? Então foi um momento de baixa, né, nas exportações brasileiras, ao mesmo tempo que o Brasil importava demais, gerava um desequilíbrio na balança comercial, né? Portanto, ela era desfavorável, ou seja, se importava mais do que exportava. Consequentemente, crise, ok? Ao mesmo tempo, né, vale lembrar que a produção do café, ela estava começando a dar os seus primeiros passos ali na região do Vale do Paraíba, que é a região entre o sul do Rio de Janeiro e o norte de São Paulo. Okay? Então, isso estava avançando, só que não tinha avançado o suficiente na década de 1830 ao ponto de reequilibrar a balança comercial brasileira. Isso só vai acontecer na década de 1840, que é fora do período regencial. Okay? Então, essa crise ela ainda estava acontecendo. Okay? E também uma outra coisa importante é o sentimento regionalista nas províncias. Tá? Então, as populações das províncias, né, os nativos das províncias, eles se consideravam mais das províncias do que brasileiros, né? Então, exemplo, o gaúcho se identificava mais como gaúcho do que como brasileiro. O baiano se identificava mais como baiano do que como brasileiro. O pernambucano, idem. O mineiro, o paulista e assim por diante. O habitante do Grão-Pará, o paraense, igualmente. Ok? Então, havia, né, esse sentimento regionalista muito forte, o que tornava os habitantes das províncias hostis aos presidentes da província que eram nomeados pelo governo central para governar as províncias. Afinal de contas, o federalismo, né, que é essa autonomia maior das províncias, ele avançou bastante, mas ele não avançou tanto quanto muita gente gostaria. Muita gente gostaria que cada província elegesse o seu próprio presidente, e não era o que acontecia. Quem nomeava o presidente de província era a autoridade central do Rio de Janeiro. Isso gerava, né, insatisfação, sobretudo porque o Império tinha um costume de misturar, de embaralhar os governantes das províncias.
Por exemplo, gostavam de pegar alguém do sul e mandar governar o norte, pegar alguém do norte e mandar governar o sul, para embaralhar mesmo, para evitar o regionalismo mesmo, né? Para combater, para diminuir, né? Para abafar o federalismo, ok? Então, esses são os principais fatores das rebeliões do período regencial. Ok? E aí a gente pode ver, né? O acirramento e a radicalização das disputas políticas entre as elites agrárias e escravocratas gerou um clima de instabilidade em todo o país. Vale lembrar que, né, havia conflitos entre as elites, certo? E esses conflitos entre as elites, eles por vezes eles enfraqueciam as elites, o que permitiam que os que vinham de baixo aparecessem também para brigar, certo? Então isso foi um ponto importante, né? Por isso que as rebeliões elas representaram um momento de risco para a ordem imperial, né? Porque por vezes escravos passaram a se rebelar, né? Por vezes pessoas mais humildes passaram a se rebelar e até mesmo pessoas de classe média começaram a se manifestar, o que de certa forma representou uma ameaça para o predomínio das elites agrárias e escravocratas brasileiras, tá? E aí vocês podem ver, né, como é que houve, né, como é que foi a evolução dos partidos, né, dos chamados partidos. Eu colocaria aspas, né, nessa ideia de partido, tá? Pelo menos no começo ali do período regencial, mas é isso, mais ou menos isso aí, né? Uma parte de liberais exaltados e moderados vão se juntar e vão formar o Partido Progressista ou o Movimento Progressista, e uma parte de moderados mais restauradores vão formar os regressistas, né? Os progressistas vão dar origem ao Partido Liberal e os regressistas vão dar origem ao Partido Conservador, tá? Em meio a toda essa turbulência do período regencial, tá? Diga-se de passagem. Ok? E aí, gente, já vamos avançar no assunto da próxima aula, então eu vou parar por aqui, tá ok? Então esse é o panorama geral do período regencial, panorama político, econômico, social do período regencial, tá? Então, na próxima videoaula eu vou falar sobre o Grão-Pará, difícil falar, hein? Vou falar sobre o Grão-Pará e sobre a revolta dos cabanos, ok? Então, vou ficando por aqui. Até a próxima videoaula. Um abraço a todos e agradeço a visualização de vocês.